Bem-vindos à primeira sessão pública de apresentação e esclarecimento da proposta de Plano de Diretor Municipal que está em curso. Esta é a primeira sessão de um conjunto de... Peço desculpa. Preciso de ajuda aqui. Isto, não sei porquê, está a partilhar o ecrã errado. Estava eu a dizer que esta é a primeira sessão... Já está. De um conjunto de 8 que vamos ter, porque esta é a única localizada no espaço de conselho. Nós vamos ter até ao final do período de sessão pública uma sessão pública em cada junta de freguesia ou união de freguesias. O calendário eu apresentarei no final desta apresentação que vos farei. Só dizer-vos que é uma sessão pública num formato que eu não imaginava há uns meses atrás que iria acontecer, enfim. Nós deu-se esta circunstância fortuita de termos a discussão pública coincidente com o período de emergência sanitária que estamos a viver, o que nos obriga aqui a um modelo misto. Nós temos uma pequena presença na plateia física e estamos a transmitir via streaming esta sessão nas redes sociais da Câmara Municipal. Enfim, é a solução possível, tendo em vista os constrangimentos que temos de lotação dos espaços. Modelo que vamos adotar para cada uma das sessões que vamos realizar nas juntas de freguesia. O formato que eu proponho é uma pequena apresentação de contexto relativamente às grandes opções do plano, ao ponto de situação do processo de revisão e, no fundo, à forma de participação pública que está disponível para os cidadãos. Esta apresentação inclui um pequeno vídeo onde se explicarão as grandes opções estratégicas do plano. Este vídeo acontece por uma razão. Nós, município do Porto, quando começámos a preparar a discussão pública, já há uns meses atrás, ainda antes da pandemia, começámos um trabalho que entretanto foi concluído de construção de uma maquete interativa onde se poderá visitar ou consultar
onde se poderão consultar todas as peças desenhadas, todas as cartas do Plano Diretor Municipal. Essa maquete interativa localiza-se no átrio deste edifício, dos Passos de Conselho, mas, mais uma vez, por razões que nos ultrapassam, a sua consulta tem que ser feita por marcação, com um número limitado de pessoas de cada vez, e, portanto, para permitir, apesar de tudo, dar uma visão geral desse instrumento de consulta, achamos que a forma mais fácil era fazermos esse dito pequeno vídeo de apresentação das opções estratégicas e políticas que nortearam a elaboração do Plano Diretor. Sem mais delongas, eu iniciaria esta apresentação, sendo que no final estamos naturalmente abertos e disponíveis para qualquer questão os que entendam. Pronto, e convido-vos, em todo caso, quando não for possível estarem presentes nas sessões presenciais pela circunstância em que vivemos, que, se tiverem a oportunidade de estar presente nas juntas de freguesia, é ótimo. Se não estiverem, poderão sempre assistir a estas sessões em direto ou em diferido, porque ela ficará disponível na página de Facebook do município, como referi inicialmente. Iniciava precisamente pelas grandes opções políticas que nortearam a elaboração dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que este plano é um plano novo para uma nova política de cidade, mas apesar dessa circunstância é um plano que se baseia numa abordagem mais de reforma do que de ruptura. Eu não sei porque é que isto... já está. Peço desculpa. Estava eu a dizer, portanto, que é um plano que, sendo um plano novo para uma nova política de cidade, vai beber muito do seu partido urbanístico, se quisermos, da forma de olhar para a cidade e de algumas opções de planeamento que nos precederam, portanto, que foram iniciadas com o Plano Diretor Municipal que está em vigor atualmente. As grandes opções, as grandes áreas de política de cidade que foram nossa preocupação específica na elaboração deste processo de revisão do Plano Diretor Municipal, são estas que estão aqui referidas neste primeiro slide: o ambiente, a habitação, a mobilidade, o património e a economia. Destas prioridades, destas opções, nasceram um conjunto de instrumentos, um conjunto de ferramentas, um conjunto de conceitos operativos que utilizamos na proposta de plano que está à discussão pública. Eu vou então iniciar com um vídeo. O vídeo demora 15 ou 20 minutos e depois retomarei a palavra. Espero eu que vai iniciar, se isto funciona. A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal foi construída a partir de uma leitura do território e uma abordagem de planeamento que foi iniciada com o atual Plano Diretor Municipal, que data de 2006. Tratando-se de um plano para uma cidade em larga medida consolidada e construída, é um plano que se insere claramente numa posição mais reformadora do que de ruptura. Apesar disso, as preocupações da execuibilidade das opções que se revelaram como válidas ou da correção daquelas que não tiveram tanto sucesso no atual plano foi uma das diretrizes do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Este é um novo plano para uma nova política de cidade. A cidade do Porto, em 2020, está numa situação urbana completamente distinta daquela que levou à elaboração do atual Plano Diretor Municipal. Na elaboração da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal foram tidas em conta 5 domínios de política de cidade que são prioritários e que são, de forma quase unânime, consideradas como fundamentais para a definição daquilo que a cidade do Porto deve ser daqui a 10 anos. Esses domínios são o domínio do ambiente, o domínio da habitação, o domínio da mobilidade, o domínio do património e da identidade cultural da cidade e, finalmente, o domínio da economia e do emprego. Estas foram as grandes diretrizes e as grandes prioridades políticas que levaram à elaboração da proposta de plano que agora vamos descrever. No que diz respeito à componente ambiental do plano, esta é, porventura, aquela que trouxe maiores novidades ao Plano Diretor Municipal.
O esqueleto da estrutura territorial e do modelo territorial de cidade que se defende com esta revisão assenta em grande medida na estrutura ecológica municipal. Uma estrutura ecológica municipal cuja carta vai fazer parte pela primeira vez da Carta de Ordenamento, ou seja, vai impor regras vinculativas à forma como se pode edificar em cada parte, em cada território da cidade do Porto. É uma estrutura ecológica municipal que parte de alguns pressupostos. O primeiro é o reforço da estrutura verde de acesso público. O que este plano pretende é o público disponível no território municipal. Toda esta estrutura de espaços verdes é complementada por um conjunto de outras áreas verdes de cariz ou privado ou relacionados com bairros camarários ou com condomínios, que não sendo formalmente nem parques nem jardim, não deixam, apesar de tudo, de fazer parte deste grande sistema ambiental, desta grande estrutura verde do território. Há um outro valor que presidiu à definição desta estrutura ecológica municipal, que diz respeito à sua conectividade. Essa conectividade será garantida através de um plano específico de arborização dos principais espaços canais da cidade, designadamente de ruas, de praças e de avenidas, constituindo todo este conjunto um sistema coerente de inter-relação biofísica, ecológica e que potencia a qualidade de vida dos cidadãos da cidade. Há um outro aspecto fundamental nesta estrutura ecológica municipal que diz respeito à tentativa de fazer coincidir o mais possível a estrutura verde do território, leia-se estes tais espaços arborizados, vegetalizados, com a estrutura azul do território, ou seja, com aquelas áreas que estão ou nas zonas de influência ou nas imediações dos rios e dos ribeiros que caracterizam o território do Porto, alguns deles que já correm a céu aberto, a maior parte deles que estão entubados, que estão encanados, que não são visíveis. Ora, o que o plano advoga é progressivamente e o mais possível transformar estas linhas de água, estes ribeiros, estes rios subterrâneos, em rios a céu aberto, em canais úmidos, em zonas úmidas a céu aberto, que potenciem a fruição destes espaços como espaços de distensão, como espaços de relação entre o cidadão e um espaço naturalizado. É qualquer coisa que eu acho que é bastante visível na Carta da Estrutura Ecológica Municipal, onde se representam a azul as zonas de aluvião, portanto, as zonas que estão, repito, na imediação destas linhas de água ou por cima destas linhas de água, portanto, correspondem a zonas do território municipal onde haverá infiltração natural das águas pluviais recarregando estes aquíferos, que, por sua vez, se relacionam com um conjunto de espaços naturalizados, públicos ou privados, criando uma rede coerente, uma rede ecológica coerente, aumentando dessa forma a resiliência do território e muito relacionado com este conceito de cidade-esponja. Esta cidade que se prepara e que se prepara para os impactos inevitáveis das alterações climáticas e que mitiga esses efeitos através do aumento da resiliência do território. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o plano advoga a construção de um conjunto de soluções baseadas em soluções naturais, bacias de retenção, zonas de infiltração de águas da chuva, designadamente rain gardens e soluções semelhantes, de tal forma que estes fenómenos de extremos climáticos possam encontrar um território mais preparado para os mitigar e mais capaz de resistir a estes efeitos que são, como disse, absolutamente inexoráveis. O segundo grande domínio da política de cidade que norteou um projeto de revisão do Plano Diretor Municipal que está em discussão pública diz respeito à habitação. E se há domínio de política de cidade que reúne consenso político, é este. É o da necessidade de mitigar e de combater o efeito da crise habitacional que se abateu, muito em particular, na classe média que não consegue, neste momento, com facilidade, encontrar oferta habitacional com preços acessíveis. A primeira ferramenta que este Plano Diretor Municipal mobiliza no que diz respeito ao combate a este problema, diz respeito ao incremento dos índices de construção naquelas zonas da cidade em que a edificabilidade é determinada por critérios quantitativos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje o Plano Diretor Municipal tem como índice médio de cidade nessas zonas
0,8, ou seja, por cada 100 metros quadrados pode-se construir 80 metros quadrados. A proposta de revisão sobe este índice genérico, este índice médio, nessas mesmas zonas para 1,0. Simultaneamente, criou-se um sistema de benefícios e de incentivos à construção, por um lado, da habitação social e, por outro lado, da habitação acessível, que permite majorar estes índices até um máximo de 1,2. Este mecanismo já existe no Plano Diretor Municipal, que ainda está em vigor, mas apenas destinado à habitação social. Por outro lado, foram criadas novas classes de solo, designadamente áreas de atividade económica, em particular nas áreas de atividade económica de tipo misto, onde essa mesma majoração de índices é permitida. Portanto, sempre que as operações urbanísticas digam respeito à construção de habitação acessível, de habitação destinada à classe média com rendas acessíveis, é possível subirem-se os índices de construção em 0,2. A segunda ferramenta diz respeito aos benefícios fiscais que são aplicáveis àquelas operações urbanísticas que constroem habitação com renda acessível nas zonas de cidade onde a edificabilidade não é dada com índice. Estas zonas correspondem à esmagadora parte da cidade. A cidade do Porto sendo uma cidade histórica, uma cidade antiga, uma cidade que cresceu ao longo dos séculos, a verdade é que o seu território, na maior parte do seu território, os critérios de edificabilidade não são numéricos, são morfológicos. É a forma do que se constrói que determina se eu posso ou não construir o que quero. No fundo, é uma cercia máxima, um alinhamento da frente e um alinhamento de trás. E é dentro deste envelope espacial que se determina aquilo que pode ser construído. Ora, como nestas zonas da cidade o que deve mandar é a forma do construído, o benefício que se traz para as operações de construção de habitação acessível diz respeito às taxas urbanísticas. As operações urbanísticas, neste plano diretor municipal, que construam habitação acessível ou habitação social, terão benefícios fiscais ao nível das taxas de urbanização. Finalmente, foi criada uma ferramenta que é, a todos os títulos, inovadora. Inovadora não só para a cidade do Porto, mas a nível nacional. É a ferramenta que intitulamos de zonamento inclusivo. É a necessidade ou é a imposição para as operações urbanísticas de maior porte, de maior dimensão, que se localizem no centro da cidade, designadamente na sua zona histórica e na Baixa, de alocação de uma percentagem das operações urbanísticas à construção ou ao provimento de habitação acessível. A percentagem que cada operação urbanística tem que destinar para a habitação acessível é variável consoante a área. Quanto maior a operação urbanística, maior a percentagem que deve ser destinada à habitação acessível. O terceiro domínio estratégico que determinou a elaboração do projeto de revisão do Plano Diretor Municipal, que está em discussão pública, diz respeito ao incontornável tema da mobilidade. É um tema que é fundamental na política de cidade, não apenas do Porto, mas de todas as cidades contemporâneas. A estratégia definida pelo Plano Diretor Municipal assenta basicamente em 3 grandes vetores. O primeiro é, naturalmente, o primado do transporte coletivo. Numa cidade com os constrangimentos conhecidos que a cidade do Porto tem, não é sustentável que a resolução do problema da mobilidade dos cidadãos dependa quase em exclusivo, como tem acontecido historicamente, do transporte individual. Este sistema de transporte coletivo não é determinado pelo Plano Diretor Municipal, mas o Plano Diretor Municipal deve estipular, deve determinar a superestrutura, aquilo que é perene, aquilo que se antecipa como absolutamente estruturante para a vida dos próximos 10 anos do município do Porto. Ou seja, não se deve pedir ao Plano Diretor Municipal que determine a rede cotidiana de autocarros, mas deve-se exigir ao Plano Diretor Municipal que estabeleça o esqueleto fundamental desse sistema de transportes coletivos. E esse sistema de transportes coletivos assenta basicamente em 2 modos. No modo ferroviário, designadamente no metro do Porto, e no modo rodoviário, designadamente com a constituição de um conjunto de corredores de autocarro que é muito fácil de descrever. Estamos a falar de um sistema circular à volta do centro da cidade, com corredores de alta qualidade para a circulação dos autocarros ou corredores de alto débito, com um conjunto com um sistema de corredores radiais que parte deste sistema circular e com a constituição de um conjunto de CACs, de corredores de autocarro de alta qualidade, onde o serviço, para além de ser mais rápido, tem um conjunto de características que lhe permite ter prioridade sobre outros modos de transporte,
dessa forma aumentando o conforto, a rapidez e a fiabilidade do sistema de transportes coletivos do município. A Carta de Transporte Coletivo define ainda 4 zonas intermodais para a cidade do Porto. Uma de primeiro nível, correspondente ao Terminal Intermodal de Campanhã, que está em fase de conclusão, e outras 3 de segundo nível, mas também fundamentais para o funcionamento do sistema de transportes coletivos da cidade, uma na zona da Asprela, outra na Baixa e no Centro Histórico e, finalmente, uma terceira na zona da Boa Vista. Para além destas zonas intermodais, foi definido um conjunto de parques dissuasores, sempre na proximidade dos corredores de transporte coletivo, ferroviários ou rodoviários, que permitam a quem entra na cidade do Porto deixar o automóvel e mudar de modo para o transporte coletivo. O segundo vetor desta política de mobilidade diz respeito ao estacionamento. Nós acreditamos que a única forma de resolver o problema da mobilidade na cidade do Porto é ter uma política específica para a imobilidade, para o estacionamento. Nós temos uma área da cidade do Porto, uma área do seu espaço público significativa, ocupada com automóveis estacionados, o que acarreta um conjunto de problemas e de malefícios, desde logo na fruição pelos cidadãos do espaço público e até mesmo na sua paisagem urbana. Ora, o que se pretende neste Plano Diretor Municipal é uma alteração do paradigma vigente. Nós até hoje temos, para todas as operações urbanísticas, uma dotação mínima de estacionamento privado que essas operações devem construir e pela primeira vez vamos ter no município de Porto a inversão desta lógica em zonas determinadas da cidade, designadamente aquelas que são servidas pelas estações de metro existentes ou futuras, sendo que as operações urbanísticas de uso não residencial que se localizem nessas áreas de influência deixam de ter um limite mínimo obrigatório à construção de novos parques de estacionamento privados e passam a ter um limite máximo de dotação privada de estacionamento, dessa forma estimulando que as deslocações casa-trabalho e trabalho-casa se façam em transportes coletivos e não em transporte individual. Finalmente, há, relativamente ao estacionamento, uma política que também é absolutamente inovadora para o município de Porto, que diz respeito à proposta de constituição de 4 zonas piloto, que chamamos Zonas 21, que estão representadas na Carta dos Montes Suaves por aquelas manchas mais escuras, e que correspondem a zonas onde o que se pretende é a progressiva eliminação do estacionamento no espaço público para os moradores, sendo esse estacionamento substituído por estacionamento em garagens de recolha existentes ou que venham a ser construídas, colocando-se o município na situação de intermediário entre os proprietários dessas garagens de recolhas e os moradores que usarão essas garagens para o estacionamento privado. O custo do estacionamento privado nestas garagens de recolha não será superior àquele que o município hoje paga pelo cartão de residente que lhe permite estacionar nas zonas com parquímetros. Finalmente, o terceiro grande vetor desta política de mobilidade diz respeito aos modos suaves. A cidade do Porto deve progressivamente tornar o seu centro histórico e o seu centro urbano mais amigo do peão. Existe neste plano a clara intenção da progressiva pedonalização do centro histórico da cidade, do seu casco medieval, mas também de muitos dos tecidos que o circundam, daquilo a que comumente chamamos de Baixa. Ainda integrado na estrutura pedonal do município, foram definidos um conjunto de percursos confortáveis, de percursos eficientes, seja pela existência de mobiliário urbano, seja pelas pendentes que são mais suaves, seja pela provisão de sombra, pela urbanização dos espaços canais, que constituem uma rede onde o peão deve ser o modo privilegiado. Esta preocupação relativamente ao modo pedonal também se reflete numa preocupação específica que faz sentido numa cidade com declives tão íngremes como a cidade do Porto, de constituição de um conjunto de percursos pedonais assistidos, por meios mecânicos ou outros, à semelhança, aliás, daquilo que o município tem vindo a já implementar na escada dos Montes Judeus, na zona do Palácio de Cristal ou no Passeio das Virtudes. Finalmente, apesar de não caber ao Plano Diretor Municipal a definição de todas as ciclovias do município, cabe ao Plano Diretor Municipal, a definição da superestrutura, do grande esqueleto da estrutura ciclável do município. É isto que o faz com um conjunto de ligações intermunicipais e um conjunto de ligações intramunicipais
dentro do concelho que une os grandes atratores urbanos com percursos que são amigáveis para o ciclista e para a bicicleta. O quarto domínio da política de cidade que norteou os trabalhos de alteração de revisão do Plano Diretor Municipal diz respeito às componentes identitárias e patrimoniais do território. Numa cidade com a história da cidade do Porto, que faz parte do restrito clube de cidades património da humanidade, não seria compreensível que o Plano Diretor Municipal não reforçasse as ferramentas de defesa desse mesmo património, no fundo, na defesa daqueles valores que transformam a cidade do Porto na cidade única que é. O Plano Diretor Municipal acrescenta às ferramentas herdadas do Plano de 2006 um conjunto de novas classes de proteção patrimonial, designadamente aquelas que são relacionadas com os conjuntos edificados, as frentes urbanas, o cadastro ou as formas e a morfologia do edificado, onde o que se pretende defender não é apenas o edifício isolado, mas todo um conjunto coerente, coisa que não acontece no atual Plano Diretor Municipal. Por outro lado, houve um trabalho de base, invisível, mas fundamental, na definição de uma grelha de valores patrimoniais a defender, que permitirão, por um lado, ter mais garantias de racionalidade, se quisermos, na decisão da administração, retirando alguma arbitrariedade ou, pelo menos, discricionariedade na identificação dos valores protegidos. Esta componente de defesa e preservação dos valores patrimoniais do território incorpora pela primeira vez jardins históricos, espaços abertos ou vegetais que se relacionam com os valores edificados. É esta noção de que muitas vezes não é apenas o objeto arquitetónico, não é apenas o edifício que deve ser protegido, mas a relação que esse edifício estabelece com o espaço circundante. Finalmente, esta componente da valorização e defesa patrimonial integra pela primeira vez no regulamento do Plano Diretor Municipal a defesa do seu comércio tradicional, incorporando o Porto de Tradição nas peças do Plano Diretor Municipal. Finalmente, o último domínio da política de cidade que foi fundamental para a definição da proposta do Plano Diretor Municipal diz respeito à economia e ao emprego. A economia foi, aliás, um dos domínios que determinou o modelo territorial que se defende para o futuro da cidade do Porto. Definiram-se um conjunto de grandes contentores urbanos, de zonas de grande densidade de atividade, de emprego e também construtiva, designadamente naquelas zonas melhor servidas pelo metro do Porto, localizadas na crua exterior do município, que representam um contraponto às centralidades clássicas do município, a centralidade da Boa Vista e a centralidade da Baixa. O que se pretende é que seja nestas zonas da cidade que se concentra a maior densidade de serviços, de conhecimento, no fundo de emprego e de vitalidade económica para o município do Porto. Ainda no domínio da economia e do emprego, o território do município do Porto foi estruturado com a localização de grandes contentores urbanos, grandes zonas de densidade, de emprego, de economia e de construção, nas imediações dos corredores ferroviários do metro do Porto, onde o que se pretende é a constituição de centros de serviço, de novas empresas, da economia do conhecimento, relacionadas com o polo universitário da Asperela e com duas grandes zonas de atividade económica. A primeira zona, localizada em Ramalde, correspondente à antiga zona industrial do Porto, e a segunda, disseminada ao longo de um eixo norte-sul na freguesia de Campanhã, constituindo um contraponto de densidade e de atividade urbana a oriente. Estes são, em suma, os 5 grandes domínios da política de cidade e da política do município que levaram à proposta do Plano Diretor Municipal que está agora em discussão. Como eu referi, esta é a forma possível de vos apresentar de forma mais massificada a tal maquete que temos no espaço do Conselho, apesar de ela ser visitável por marcação prévia e com, naturalmente, lotação limitada. Eu vou continuar a apresentação falando muito sumariamente da organização do território e de que forma é que o município do Porto
elaborou o seu modelo territorial no que diz respeito a este novo plano diretor municipal. A primeira questão que eu queria referir é: o município do Porto funciona hoje para a sua cidade alargada como centro, como uma baixa. O que isto quer dizer é que todos os espaços da cidade são espaços centrais. E, por outro lado, o que também isto quer dizer é que não há solo rústico no município do Porto. Todo o solo do município do Porto é solo urbano. Nós dividimos conceptualmente, e está ali que é o autor desta ideia, dividimos conceptualmente o território da cidade em 3 grandes macrozonas, se quisermos. A primeira correspondente ao seu núcleo central, digamos que pode-se simplificar esta leitura dizendo aqueles territórios que estão dentro do anel da via de cintura interna, que é, digamos, correspondente à cidade do Porto, que cresceu até meados do século XX, qualquer coisa desse género, e onde o edificado normalmente se localiza nas frentes de rua, nas frentes urbanas, ou seja, em que a divisão entre os domínios privados e os domínios públicos normalmente é feita através de uma frente construída. É a cidade dos quarteirões, se quisermos, é a tal cidade. A edificação é morfológico, grosso modo. A segunda macrozona que foi pensada, que foi lida, diz respeito à parte ocidental da cidade, aqueles territórios entre a zona industrial ou a zona empresarial de Ramalde e o troço mais ocidental da VCI, e depois pelas frentes ribeirinhas e atlânticas, que é, digamos, uma cidade que, em larga medida, já encontrou a sua vocação. É uma cidade que está, se não está totalmente consolidada, caminha a passos largos para isso, tem poucos espaços expectantes, tirando aquela grande zona da futura Avenida de Álvares e alguns territórios na freguesia de Aldoar. A verdade é que ele já está basicamente construída, a sua vocação está encontrada. Portanto, digamos que é uma cidade onde não há grandes dúvidas, nem há grandes angústias sobre o seu futuro. E, finalmente, a terceira zona, correspondente a este arco exterior, desde Ramalde até à freguesia de Campanhã, passando naturalmente pela freguesia de Paranhos, onde se localiza um conjunto de grandes contentores urbanos, grandes contentores de atividade, grandes artefactos, se quisermos, urbanísticos, que queremos aproveitar para estruturar um conjunto de continuidades e um conjunto de ações de desenvolvimento desta cidade, se quisermos. Se houver um espaço para um Porto Novo, esse espaço certamente será localizado neste arco exterior. Isto radica também numa ideia de reequilíbrio do território, tentando-se contrapor este sistema tradicional de centralidades que vai desde a Boa Vista, passando pela Baixa e pelo Centro Histórico e terminando nas Antas, este arco exterior de grandes cargas urbanas, de áreas onde, repito, se pretende instalar, ou já estão instaladas, ou se pretende instalar um conjunto de atividades, um conjunto de usos com forte presença no território e que o estruturarão. Uma passagem muito rápida relativamente aos critérios de edificabilidade. Aqui nós fomos beber, digamos, este partido urbanístico ao plano do diretor municipal que ainda está em curso. Nós temos basicamente 3 tipos de critérios para a determinação daquilo que se pode construir no município do Porto. O critério é o critério morfológico e tipomorfológico, ou seja, é a forma daquilo que se quer construir que se determina se é possível ou não. A tal referência que aparece no vídeo são as tais zonas de cidade onde o que manda são alinhamentos de frente, alinhamentos de tardós, sércias máximas, que criam um envelope espacial que determinam as edificabilidades possíveis. Depois há um segundo tipo de critérios, que são critérios numéricos de edificação, são aquelas zonas da cidade onde aquilo que eu posso construir é determinado em larga medida por um índice de construção, que me faz relacionar a área do terreno com a área da edificação futura. O índice 0.8 quer dizer, como se dizia no vídeo, que para um terreno de 100 metros quadrados eu posso construir 80 metros quadrados, para um terreno de 1000 metros quadrados posso construir 800 metros quadrados. Os índices aqui sofreram aquela alteração, ou a proposta é que sofram aquela alteração, que foi referida também no vídeo. Esta proposta de plano determina ou propõe como índice típico para estas zonas 1.0, subindo, portanto, os 0.8 atuais. E depois há zonas específicas, as tais zonas de atividade económica, que são estas apresentadas a lilás e a vermelho,
onde os índices são superiores, as áreas de atividade económica de tipo 1, que são estas mais escuras, o índice proposto é 1,8, e para as áreas de atividade económica de tipo 2, ou de tipo misto, onde se pretende serviços, mas também habitação, o índice típico é 1,4. Há depois um terceiro critério para determinar as edificabilidades no município de Porto, que diz respeito ao uso, ou seja, para além de um conjunto de regras relativamente à permeabilidade do solo, aqui o grande critério que é aplicado é o que é que eu vou construir, para que é que vai servir. E então estas são, digamos, no fundo, constituem uma espécie de reserva de solo para aquelas atividades de interesse público. Escolas, hospitais, cemitérios, igrejas, templos, este tipo de atividade que presta um serviço à comunidade. Isto, digamos, diz respeito à qualificação funcional do território. Há uma outra classe, há um outro tipo de qualificação, que é a qualificação operativa, que é como é que eu vou construir as opções do plano. A maior parte da cidade do Porto está em espaço consolidado, portanto, o plano far-se-á operação urbanística individualmente, uma a seguir à outra, portanto, as operações urbanísticas acontecem de forma individual, mas há algumas zonas da cidade que são determinadas pelo plano, que se considera que da cidade ainda está em consolidação e então as operações urbanísticas estão vinculadas a um desenho de conjunto para estas áreas. Este desenho de conjunto, enfim, já foi avançado e é estudado pela Câmara Municipal e em algumas destas áreas, designadamente nas UOPG, Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, para além disso tem que haver uma concertação, tem que haver uma distribuição equitativa dos encargos e dos benefícios por todos os proprietários que têm terrenos dentro dessas áreas. Para cada uma destas áreas em consolidação, ou para a maior parte delas, foi feito um estudo urbanístico que está disponível, acompanha o plano, portanto há um caderno com um conjunto de estudos urbanísticos sintéticos que, não sendo vinculativos, em todo o caso, ilustram a ideia da Câmara Municipal para cada uma dessas áreas e, mais do que isso, demonstram a execuibilidade das opções de planeamento que foram tomadas na determinação dos parâmetros de edificação dessas tais OPG e dessas tais áreas que estão em consolidação. Esta, digamos, também é uma plano, é a importância que se conferiu à questão do desenho urbano. A terceira parte da apresentação diz respeito à execução do Plano Diretor Municipal, por via impositiva, legalmente imposta. Os planos diretores municipais se perderam alguma da sua capacidade de sonho mais ou menos realista, mais ou menos irrealista. A verdade é que neste momento estão vinculados à demonstração pragmática da possibilidade de serem executados. Portanto, esta questão do pragmatismo é absolutamente fundamental. O que quer dizer que a Câmara Municipal teve que elencar todas as ações que estão previstas no Plano Municipal, teve que as quantificar, teve que estimar quanto é que custa serem implementadas, teve que determinar quando é que as vai implementar e quem é que as vai implementar. Se é a Câmara Municipal, se são os privados ou se é o Estado Central. Isto redundou no número estimado de investimento necessário para a execução de todas as opções do plano. Esse número ronda os 900 milhões de euros. Não nos esqueçamos que o plano tem uma vida útil pelo menos de 10 anos, o que quer dizer que se nós executarmos a 100% o Plano Diretor Municipal, que será algo absolutamente inédito, mas é para aí que devemos apontar, teremos um investimento municipal global por ano de 88 milhões de euros. Tivemos que demonstrar a execuibilidade deste investimento, tendo em consideração o orçamento disponível pelo município a cada ano. Isto é, portanto, para explicar porque é que às vezes há algumas ideias que, sendo muito interessantes, algo especulativas, de execução mais improvável, bem, quando nós nos confrontamos com opções deste género, a opção foi, e não podia ser outra, não inscrever nas peças do plano essas opções. Outra novidade deste Plano Diretor Municipal é a constituição de um Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. Este instrumento, esta ferramenta,
que será alimentada por parte de taxas, por parte de umas taxas e por parte dos mecanismos que eu explicarei daqui a pouco, no fundo serve, entre outras matérias, para a execução das opções que estão definidas no plano. No fundo, é uma consignação de parte da receita urbanística à execução do próprio plano. Por outro lado, também tem como objetivo a redistribuição, eu já falarei em maior detalhe desta matéria, mas dizia eu, a redistribuição dos encargos e dos benefícios por todos os proprietários do município. Este Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística não existia, é uma novidade. Isto remete-nos para o regime económico e financeiro do Plano Diretor Municipal, tal como está a ser proposto, que assenta num primeiro pressuposto base, que é toda a edificabilidade admitida de forma abstrata no Plano Diretor Municipal e permitida de forma concreta para cada uma das operações urbanísticas, traduz-se na criação de mais-valias nos prédios a que se reporta. Este regime económico e financeiro tem como objetivo a justa repartição dos benefícios decorrentes do plano, mas também dos encargos que impõe, bem como a retenção na esfera do município de parte da mais-valia que é criada no território municipal. Este plano, como perceberam, é um plano que constrói mais, que permite construir algo mais, o que quer dizer que está a introduzir mais-valia no território e, portanto, parece-nos equilibrado e até diria mais justo que parte desta mais-valia fique na esfera do município para a própria concretização do plano. O próprio plano estabelece os critérios para a parametrização e distribuição destas mais-valias, destes benefícios, identificando as edificabilidades médias que decorrem do próprio plano, das disposições do plano, distribuindo estas edificabilidades entre os proprietários e o próprio fundo municipal e assegurando uma distribuição periquativa, equilibrada, equitativa, se quisermos, de edificabilidade entre os proprietários. Eu tenho aqui um esquemazinho que talvez transforme esta matéria, que é uma matéria um bocadinho mais densa, e é uma novidade também do plano. O plano diretor municipal atual não tem estes mecanismos em vigor, mas dizia eu que este esquema é capaz de ser mais explícito. Imaginemos dois terrenos, o terreno A e o terreno B, nas vizinhanças, portanto, próximos uns do outro, com condições de edificabilidade razoavelmente semelhantes. Cada um dos terrenos, ou cada um dos proprietários deste terreno, terá um direito abstrato à construção. Terá o direito a construir alguma coisa. Só que por circunstâncias específicas e intrínsecas, alguns proprietários poderão construir acima deste direito abstrato e outros abaixo deste direito abstrato. Ou seja, há uma edificabilidade abstrata e edificabilidade concreta, que é aquela que é efetivamente licenciada. Ora bem, isto quer dizer que haverá alguns proprietários que têm uma mais-valia e haverá outros proprietários que têm uma menor-valia, não chegam ao seu direito de edificação. Ora bem, o Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística serve, entre outros casos, para resolver este desequilíbrio. Porque quem construa a mais terá que capitalizar este fundo, seja em numerário, seja em dinheiro, ou seja em espécie, seja em terreno, seja em solo. E depois este fundo municipal tem dois grandes objetivos. A execução das opções do plano diretor municipal e a compensação àqueles proprietários que não conseguem atingir o tal direito abstrato à edificação. Este mecanismo também não existe no atual plano diretor municipal. Uma última referência relativamente à questão das pré-existências. Leia-se ou vulgo direitos adquiridos. Este plano diretor municipal, naturalmente, reconhece os direitos pré-existentes à sua aprovação. São consideradas pré-existências os direitos ou expectativas legalmente protegidas durante o período da sua vigência, desses direitos, considerando-se como tal os atos de licenciamento, autorizações, comunicações prévias, informações prévias favoráveis ou aprovações de projetos de arquitetura. Consideram-se ainda pré-existências outros compromissos urbanísticos, como tal caracterizados na planta e relatório de compromissos urbanísticos do plano. Isto é uma peça que existe no plano diretor municipal. Estes compromissos estão elencados e estão cartografados. Mas estes direitos adquiridos, estas pré-existências, são,
nos termos do regulamento que é proposto, apenas válidos durante 5 anos. Portanto, os detentores destes direitos adquiridos têm 5 anos para iniciar o processo de autorização ou de licenciamento. Portanto, têm 5 anos para exercer esse direito. Findo este prazo, o plano deixa de reconhecer estes direitos como existentes, estas pré-existências como existentes. Esta matéria é absolutamente nova no plano diretor municipal e é importante que os cidadãos tenham consciência dela. Tratando-se de compromissos decorrentes de um mecanismo que deixou de existir, que é o Sim-Porto, do qual resultaram a emissão de DCCs, Direitos Concretos de Construção, que são títulos transacionáveis que permitem majorar índices nas tais zonas em que a edificabilidade tem índice. Esse mecanismo existiu e ainda existe ao abrigo do atual Plano Diretor Municipal. O futuro Plano Diretor Municipal vai reconhecer estes DCCs, estes direitos, também pelo mesmo prazo de 5 anos, fim dos quais perderão a sua validade. Finalmente, relativamente a esta matéria, dizer-vos que o Plano Diretor Municipal não são apenas as plantas que foram mostradas naturalmente, é um conjunto coordenado de peças escritas e desenhadas que estão aqui todas elencadas. Elas estão todas disponíveis para consulta pelos cidadãos. Todas estas peças estão disponíveis, podem ser descarregadas, elas estão online e fisicamente também são consultáveis, pese embora eu desaconselho fortemente a sua consulta física, tendo em vista a circunstância que vivemos, mas em todo o caso elas estão disponíveis online para descarga e consulta de quem o pretenda. Isto leva-me ao processo de revisão e ao processo de consulta, e a última parte desta apresentação. Algumas datas relevantes deste processo. O processo de revisão do Plano Diretor Municipal começou há 5 anos, em março de 2015. Até maio de 2018 foram elaborados um conjunto muito vasto de relatórios de caracterização e diagnóstico e de estudos de base que também estão disponíveis para consulta do cidadão, que no fundo fizeram uma radiografia transversal, abrangente, do estado do território municipal. E no primeiro trimestre de 2018, portanto há 2 anos e qualquer coisa, 2 anos e meio, iniciaram-se então os trabalhos com vista à elaboração da proposta técnica do plano. Esse trabalho terminou em setembro, portanto esse trabalho culminou para já com a discussão pública que estamos a viver, mas teve 2 momentos-chave em março, ainda antes do confinamento, e já no dia 31 de julho, que foram as reuniões da Comissão de Acompanhamento, onde têm assento 31 entidades que têm interesses específicos e têm tutelas específicas sobre o território municipal, portanto entidades nacionais, coordenadas pela CCDRN, da qual resultou um parecer positivo, e foi esse parecer que nos permitiu iniciar o período de discussão pública que agora inicia. Este período foi aprovado na última reunião do mês de setembro, portanto há algumas semanas. Foi publicado, como sabem, o aviso em Diário da República há 10 dias atrás. E eu peço desculpa que este slide está errado, diz ali 30 dias úteis, não são 35. O período de discussão pública dura durante 7 semanas, 35 dias úteis. A primeira terminou... Já estamos na segunda, já estamos no final não, estamos no final da primeira sessão. Portanto, seguem-se 6 semanas de discussão pública. Dito de outra forma, a discussão pública está aberta até ao dia 7 de dezembro próximo. Depois dessa discussão pública, seguir-se-á enfim, um conjunto de ponderações e elaboração de um relatório de ponderação das pronúncias que cheguem à Câmara Municipal, a alteração daquelas peças ou ajuste daquelas peças que decorram da discussão pública, a submissão à Assembleia Municipal e a sua discussão e votação, coisa que eu não antecipo que aconteça antes de janeiro do próximo ano, tendo em vista que o período de discussão pública termina no dia 7 de dezembro e terão de ser ponderadas todas as participações e terá que ser elaborado o competente relatório. O processo de participação iniciou-se, isto foi uma opção da Câmara Municipal desde o primeiro dia do processo de revisão, portanto, desde o dia 1 deste processo, desde 2015, que existiram mecanismos, e continuam a existir, de comunicação com a Câmara Municipal, especificamente relacionada com o processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Existiram um conjunto de sessões públicas em vários momentos deste processo. Este, digamos que será
o último destes momentos, pelo menos nesta fase, em que, como disse no início desta sessão, esta é a primeira sessão pública, seguir-se-ão mais 7 sessões, uma em cada freguesia ou uniões de freguesias. Haverá também, já agora, noutros fóruns, em fóruns mais especializados também, oportunidade para termos apresentação e esclarecimento da proposta de planos. Estou-me a lembrar da Ordem dos Arquitetos, que já contactou a Câmara Municipal. Estou-me a lembrar da Semana da Reabilitação, em que também vamos aproveitar para falarmos sobre o Plano Diretor Municipal, e haverá certamente outros momentos. Mas, em todo o caso, tendo em vista a circunstância que estamos a viver, naturalmente que a participação deve ser feita preferencialmente através dos canais digitais que a Câmara Municipal especificamente criou para este efeito. Um site, eu não sei se tenho rede aqui, pois não é, porque eu não estou ligado à internet nesta sala, mas, em todo o caso, neste endereço, é muito simples de decorar, www.pdm.cm-porto.pt, ou até mesmo podem esquecer o www e por só pdm.cm-porto.pt. Todas as peças do plano estão disponíveis e existe um mapa interativo com todas as peças, com todas as cartas do plano do diretor municipal, todos os documentos elaborados, incluindo desde a fase de caracterização e diagnóstico, são consultáveis e descarregáveis. Portanto, todos os objetivos que tentámos sintetizar no vídeo inicial também estão descritos, todos os sistemas urbanos também estão caracterizados. Portanto, eu diria que deverá ser este o meio privilegiado de consulta e também de participação. Site, sem prejuízo, naturalmente, da participação física, através da marcação de vez no gabinete do município ou do envio de e-mails, etc. Mas diria que a forma mais fácil, mais direta e aquela que nós fortemente aconselhamos que deve ser utilizada para a participação pública é a partir daquele botãozinho que está ali em cima, participe, abre um formulário e vão ver que é muito fácil e intuitivo a participação pública. Este site também aponta para um novo portal geográfico dedicado exclusivamente às peças do Plano Diretor Municipal, que pode ser consultado a partir do site que eu disse a morada há pouco, mas também pode ser consultado diretamente a partir do endereço ali representado, do geopdm.cm-porto.pt. As sessões públicas que vamos levar a cabo são estas que estão aqui descritas. Eu se calhar vou lê-las em voz alta, portanto esta é a primeira. Já na próxima semana, no dia 27 de outubro, pelas 17 horas, estaremos na União de Freguesias de Aldoar, Foz e Novo Gilde. No dia 3 de novembro, às 17 horas, as sessões são sempre às 17 horas, na União de Freguesias de Lordelo e de Massarelos, na antiga sede da Junta de Freguesia de Massarelos. No dia 10 de novembro, iremos à sede da Junta de Freguesia de Ramalde. No dia 17 de novembro, iremos ao auditório da Junta de Freguesia de Paranhos. No dia 26 de novembro, à antiga sede da Junta de Freguesia de Santo Ildefonso, portanto, à União de Freguesias. Peço desculpa. Dia 24 de novembro, às 17, iremos, como estava a dizer, à antiga sede da Junta de Freguesia de Santo Ildefonso, portanto, à União de Freguesias do Centro Histórico. No dia 26 de novembro, iremos à Junta de Freguesia de Bonfim, à sede da Junta de Freguesia de Bonfim, terminando este périplo pelas freguesias no dia 2 de dezembro, no auditório da Junta de Freguesia de Campanhã. Como já foi visto há pouco, nós criámos um ponto de informação urbana que será permanente, ficará nos espaços de conselho, mas que se inicia a sua utilidade neste período de discussão pública do Plano Diretor Municipal. Ele é consultável pelos cidadãos mediante marcação e com limitação de tempo e de lotação. Finalmente dizer que esta proposta de plano teve uma pequena cidade de gente a elaborar um plano para a cidade. Estão ali 75 nomes da autarquia, mais 4 consultores externos individualmente referenciados, mais um conjunto de centros de estudo da Universidade do Porto. Portanto, é um plano que emana quase exclusivamente, não exclusivamente, mas em larga medida, da atividade da administração local e a Universidade Pública. Eu estou muito agradecido, naturalmente, e foi um processo estimulante de conhecimento, de
enfim, de trabalho intenso, mas que acho que demonstra bem a capacidade que a administração tem de tratar da coisa pública. Termino a apresentação e estou naturalmente à disposição de alguma questão ou esclarecimento adicional que queiram colocar. Não tenham vergonhas. Sim, o funicular dos Guindéis. Muito obrigado. Eu estou de acordo consigo. Nós temos o território que temos. É isso que transforma a cidade do Porto na cidade interessante que é, mas o que é facto é que tem um relevo exigente. Não lhe nego que nós, no que diz respeito aos percursos mecanizados, o privilégio que damos, e enfim, não é só nos percursos mecanizados, eu diria que em termos de uso do espaço público, do nosso ponto de vista, o privilégio deve ser sempre dado ao peão, porque as dificuldades que o ciclista tem são as dificuldades que o peão tem. Essa foi, aliás, a estratégia que levou à elaboração de um projeto de percursos pedonais assistidos que já estão em implementação no terreno. Nós, na Escada Monte Judeu, já temos essas soluções. Vamos começar a construí-las no Palácio Cristal. Vamos começar a construí-las também na zona das Virtudes. Mas não há dúvida nenhuma que o relevo do Porto é, em certa medida, um óbice ao uso do modo ciclável de forma generalizado pela população toda, ainda para mais uma população que está em processo de envelhecimento acelerado, dificulta, portanto, diria eu, a adoção do modo ciclável como alternativa genérica de mobilidade. Em todo o caso, portanto, concordando com a análise que fez, eu parece-me que sim, que é possível nós termos soluções que mitiguem este problema, que no fundo tentem aplanar a cidade do Porto com um conjunto de estratégias, podem ser mecânicas ou não. Há um conjunto de soluções, de termos canais ao lado das escadas que permitam que o ciclista ande apeado e que suba com uma bicicleta por uma determinada encosta. Eu não lhe nego que acho que a solução mais viável para o município de Porto passará, porventura, por bicicletas de tração elétrica que ajudam a mitigar este problema do relevo, que é incontornável, é a cidade que temos, ainda bem que ela é assim. Agora, eu chamava a atenção para o seguinte. Ao PDM cabe a definição da macroestrutura, do grande esqueleto, da grande estratégia. A implementação em concreto desta estratégia depende sempre de projetos que são feitos, não a esta escala, a uma escala mais próxima do território, e é essa escala que deve ser abordada a solução em concreto a adotar caso a caso. Mas concordo com tudo o que disse, não poderá ser de outra forma.
falar da zona do fluvial, no conjunto do Louro, que está em fase terminal de classificação. E mais especificamente estou a falar numa quinta, que é a Quinta da Morta, lá existente, que é a última quinta do Rio Douro antes de chegar ao mar. É uma quinta agrícola, tem animais. Até que ponto, eu já vi na internet, naqueles esquemas todos, já vi que tem uns tracinhos à volta. Até que ponto é que está a proteger isto? E digo isto porque, assim, em cima temos o Mirador de Santa Catarina. Prontos, olha, quase diárias tenho visitas de paizinhos com crianças que nunca viram uma galinha, nunca viram um ganso. E eu queria saber até que ponto aquela quinta, que é uma quinta rural ecológica e de nidificação de espécies de aves, de uma série delas, desde patos bravos, vão para lá nidificar, e melros e outras espécies também, variadíssimas. Até que ponto é que isto está protegido e não vai transformar-se numa praia de betão? Não percebi. Numa praia de betão. Eu tanto quanto julgo saber relativamente a esse caso, a quinta está em processo de classificação. Sim. Pronto, a partir do momento em que se inicia um processo de classificação, as regras de proteção são semelhantes ao que seriam se já estivesse classificada. Portanto, é estabelecida uma proteção e, portanto, qualquer operação urbanística que aí se pretenda fazer carece de uma pronúncia específica das entidades que tutelam a cultura e terá que ser naturalmente terão de ser naturalmente salvaguardados os valores que se identifiquem como sendo a preservar. Ora, se o valor é, como referiu, e eu concordo consigo, de cariz ambiental, se quisermos, ou ecológico, estamos a falar, de facto, de um espaço de extensão, um espaço que, lá está, para além de ter a valia patrimonial, integra a tal estrutura ecológica que serve de base a este território, a Câmara Municipal tem a obrigação de defender estes valores que já estão identificados. E, portanto, eu diria que, a partir do momento em que se inicia a classificação, e esse processo já foi iniciado, que eu sei, as regras já estão estabelecidas, a proteção já existe, acresce a essa proteção patrimonial, se quisermos, a sua, eu arriscaria dizer, não tenho a carta presente, mas eu arriscaria dizer que esse espaço está identificado na estrutura ecológica municipal, como, para além do mais, tendo um valor específico relacionado com a estrutura ecológica do município. Portanto, eu diria que se este plano for aprovado como está aprovado, não há qualquer hipótese de ser transformado numa praia de betão como referiu. Tem que ser defendidos os valores ecológicos e patrimoniais que se reconheçam. Há mais alguma pergunta? Ora bem, nós tínhamos estipulado para esta sessão 1h30, máximo. Mas se não houver mais nenhuma pergunta, se calhar ficamos pela hora de sessão pública. Eu posso dar mais 1 minuto para ver se há mais vergonhas que se dissolvem, se não existir. Agradeço muito a vinda de todos. Convido-vos a fazerem uma de duas coisas, a irem às juntas de freguesia ou, talvez preferencialmente, a assistirem às sessões a partir de casa e de forma mais segura, porque daqui até dia 7 de dezembro haverá certamente muitas oportunidades para se confrontarem com as propostas de plano e para esclarecerem as eventuais dúvidas que ainda tenham. Muito obrigado e até breve.